O sol escaldava implacavelmente as ruas de Chicago. Era uma daquelas manhãs abafadas de dezembro, onde o calor se assentava na pele como um casaco pesado e o ar parecia querer sufocar cada respiração. Michael Harrington, um homem nos seus 40 e poucos anos, caminhava com passos firmes pela Michigan Avenue, o coração pulsante da cidade, onde arranha-céus se estendiam para o céu e a vida fluía em uma corrente interminável de ruído e movimento. O seu fato feito sob medida assentava-lhe perfeitamente. Os sapatos de couro polido brilhavam na luz e, ainda assim, havia algo no seu rosto que não se encaixava na imagem de um empresário de sucesso. Os seus olhos cinzentos, cansados e vazios, pareciam apenas ver através do mundo, sem realmente o enxergar. Michael era o presidente de uma das maiores empresas de tecnologia de Chicago. Um homem que podia mover milhões com um único aperto de mão. Mas, por trás da fachada de sucesso e poder, escondia-se um homem quebrado, que tinha aprendido a fechar o seu coração nos últimos 3 anos. Desde a morte de sua esposa Anna, há 3 anos, Michael não era o mesmo. A sua perda tinha deixado um vazio que nem dinheiro nem trabalho podiam preencher. Anna tinha sido a sua âncora, aquela que lhe mostrou que a vida era mais do que números e contratos. Ela tinha lhe ensinado a valorizar os pequenos momentos, uma risada partilhada, um passeio à beira do lago Michigan, uma noite tranquila a 2. Mas, quando uma doença a arrancou dele, ele mergulhou no seu trabalho, como se pudesse apagar as memórias dos seus últimos dias. A sua mão pálida na dele, o seu sorriso fraco a pedir-lhe para continuar. Desde então, a sua vida era uma rotina mecânica. Levantar-se todas as manhãs às 4h30 da manhã, verificar e-mails, ler relatórios, realizar reuniões. Era uma barreira que ele tinha construído à sua volta para não ter de sentir. Mas naquela manhã, depois de uma reunião exaustiva com investidores da Ásia, até mesmo essa barreira parecia frágil. O negócio tinha sido um sucesso, mais um marco para a sua empresa. Mas, para Michael, era apenas mais um número que não significava nada. Ele tinha convencido os investidores com o seu charme habitual. Mas, por dentro, estava vazio, como um ator que representava perfeitamente o seu papel sem o sentir. A Michigan Avenue era uma mistura caleidoscópica de cores e sons. Turistas tiravam fotos em frente às fachadas de vidro dos arranha-céus. Vendedores de rua gritavam a vender os seus produtos. Cachorros quentes, lembranças, pulseiras feitas à mão, e passageiros apressavam-se a passar por ele com copos de papel cheios de café, os olhos fixos nos seus smartphones. Michael mal os notava. Para ele, a cidade era apenas um ruído de fundo, um palco onde ele representava o seu papel, sem realmente estar presente. Ele estava a caminho do seu carro, um SUV preto estacionado numa rua lateral, quando um som suave atraiu a sua atenção. Não era uma risada, nem uma conversa, mas um gemido, tão delicado e ainda assim tão penetrante que cortou o barulho da cidade como uma faca. Michael parou, a mão já na porta do carro, as chaves tilintando suavemente na sua mão. O seu primeiro impulso foi continuar a andar. Chicago estava cheia de histórias tristes, sem abrigo a pedir ajuda, crianças que desapareciam nas sombras dos arranha-céus. Ele tinha aprendido a desviar o olhar, como tantos outros. Mas este som era diferente. Tinha algo de cru, algo que não podia ser ignorado, como se estivesse a tocar diretamente na sua alma. Ele seguiu o som, os seus passos ecoando no asfalto, até que virou para um beco estreito, ladeado por velhas paredes de tijolo. O ar aqui era abafado. O cheiro a lixo e cimento úmido pairava pesado na atmosfera. A luz era fraca, como se o sol evitasse este lugar, e as paredes pareciam sussurrar segredos que ninguém queria ouvir. No final do beco, no chão irregular, estava sentada uma menina pequena, talvez com 8 anos. O seu cabelo castanho estava despenteado.
fios colados ao seu rosto sujo, que estava coberto de poeira e suor seco. A sua roupa, uma mistura de tecidos gastos, estava encharcada com o calor úmido da manhã. Os seus pés descalços, cheios de arranhões e calos, contavam histórias de demasiados caminhos em ruas duras, de noites sem abrigo. Mas não foi apenas a sua aparência que fez o coração de Michael parar. Nos seus braços finos, ela segurava uma criança pequena, mal com 2 anos, imóvel como uma boneca partida. A pele do bebê era pálida, quase transparente, os lábios rachados e secos, como se não tivessem visto água há dias. O seu pequeno corpo pendia sem vida nos braços da menina, demasiado quieto para apenas estar a dormir. O contraste era brutal. O calor opressivo da manhã e a frieza daquele pequeno corpo. A menina levantou o olhar, os seus olhos castanhos cheios de lágrimas que não queriam cair, como se já tivesse chorado demais. A sua voz tremia quando ela falou, mas as palavras atingiram Michael como um golpe. Senhor, pode enterrar a minha irmãzinha? Ela não acordou hoje e está tão fria. Eu não tenho dinheiro para um enterro bonito, mas eu prometo, eu trabalho e pago-lhe de volta quando for grande. Por um momento, o mundo pareceu parar. Michael sentiu a sua respiração engasgar, como se alguém tivesse espremido o ar dos seus pulmões. As palavras da menina ecoaram na sua cabeça, rasgando a barreira que ele tinha construído tão cuidadosamente à volta do seu coração. Ele pensou em Anna, nos seus últimos dias, na sensação de desamparo quando não a conseguiu salvar. As memórias vieram como uma inundação. O seu aperto fraco, as suas palavras sussurradas que lhe pediram para ser forte. Agora, ele estava diante desta criança que falava com uma mistura de inocência e desespero que o fez perder o chão. Ele olhou à volta, procurando um adulto, alguém responsável por estas crianças. Mas o beco estava vazio. Apenas ele, a menina e a criança imóvel. Michael ajoelhou-se lentamente, os seus joelhos a tocarem o chão sujo sem que ele notasse. As suas mãos tremiam ligeiramente quando ele estendeu a mão, cautelosamente, como se tivesse medo de confirmar a verdade, e tocou na pele fria do bebê. Foi como se um arrepio gelado percorresse o seu corpo. Mas ele não desistiu. Os seus dedos procuraram o pescoço da criança, procurando por um sinal de vida que não podia estar lá. Segundos que pareciam horas passaram. Nada. E então, um pulso fraco, mal perceptível, mas lá. A criança estava viva. Michael exalou, o seu coração a bater como se ele próprio tivesse ganho uma batalha. Ele olhou para a menina, cujos olhos ainda estavam cheios de lágrimas, e disse com uma voz trêmula: "Ela está viva. A tua irmã ainda vive." A menina olhou para ele, os seus olhos a arregalarem-se, como se ela tivesse ouvido um milagre. "Tem a certeza?" Ela sussurrou e abraçou o bebê mais forte, como se quisesse protegê-lo do mundo. Ela não se mexeu desde ontem à noite. Ela está tão fria. Michael engoliu em seco. Ele sabia que não havia tempo a perder. Com as mãos trêmulas, ele puxou o seu telemóvel e ligou para o Northwestern Memorial Hospital, onde ele ainda tinha contactos através de doações em nome de Anna. "Dr. Carter, aqui é o Michael Harrington. Tenho uma emergência. Uma criança em estado crítico. Eu levo-a imediatamente. Preparem a unidade de cuidados intensivos." Sem esperar por uma resposta, ele desligou e estendeu os braços. "Dá-me a tua irmã. Temos de ir agora." A menina hesitou, os seus olhos castanhos a avaliá-lo. Este homem estranho, com o fato caro que tinha aparecido do nada. Mas ela não tinha escolha. Com um movimento suave, quase cerimonial, ela entregou o bebê nos seus braços. Michael ficou chocado com o quão leve a criança era. Muito leve para a sua idade. A desnutrição era óbvia, os seus ossos visíveis debaixo da pele.
Vem comigo, disse ele, a sua voz firme, mas suave. Eu não te deixo sozinha. A menina pegou num saco de plástico amassado que estava no chão, a sua única posse, e correu atrás dele. Eles saíram do beco. A cidade permaneceu barulhenta e indiferente, como se nada tivesse acontecido. Mas, para Michael, tudo tinha mudado. Ele apressou-se para o seu carro. As portas fecharam com um baque abafado que silenciou os ruídos da rua. Lá dentro estava quieto, apenas interrompido pelas respirações curtas de Michael e pelo soluço suave da menina. Ele colocou o bebê cuidadosamente no seu colo, certificando-se de apoiar a sua cabeça, e observou o seu pequeno peito a subir e a descer com dificuldade. O trânsito de Chicago era um pesadelo. Carros a buzinar, motocicletas a serpentearem entre os veículos, semáforos que ficavam vermelhos no momento errado. Cada segundo parecia uma eternidade. Michael sentiu as suas mãos a apertarem o volante com mais força, os seus nós dos dedos a ficarem brancos. A menina ao lado dele enxugou as lágrimas e murmurou: Eu tentei salvá-la, Senhor. Eu sempre lhe dei a comer primeiro, mesmo que fossem apenas migalhas de pão. A sua voz quebrou, cada palavra pesada de dor. Mas ela ficava cada vez mais quieta, e hoje ela não acordou. Eu pensei que ela tinha ido para o céu com a nossa avó. As palavras atingiram Michael como uma faca. Ele sentiu algo a mexer-se dentro dele, algo que ele tinha enterrado fundo desde a morte de Anna. Não era apenas a responsabilidade por esta criança, mas a memória de como era perder alguém que se podia ter salvo. As imagens dos últimos dias de Anna brilharam diante dos seus olhos. O quarto de hospital estéril, o som das máquinas, a sua mão que ficava cada vez mais fria. Desta vez, ele não ia deixar a morte vencer. Quando eles chegaram ao hospital, a equipa médica já os esperava na entrada da sala de emergências. Michael entregou o bebê às enfermeiras, cujas mãos eram calmas e profissionais. Mas ele não conseguia soltar imediatamente. Os seus braços seguraram a criança por um momento extra, como se precisasse de se certificar de que ela estava segura. Só quando o Dr. Carter lhe garantiu: Nós tratamos disso agora. Ele abriu os braços. A menina agarrou a sua mão, os seus pequenos dedos a fecharem-se firmemente à volta da dele, como se ela o estivesse a implorar para não a deixar. Michael apertou de volta, uma promessa silenciosa. Nesse momento, ele sabia que não era mais o mesmo homem que tinha caminhado pela Michigan Avenue naquela manhã. Algo tinha mudado, e não havia como voltar atrás. Na sala de espera do hospital, o ar era frio e estéril. O cheiro a desinfetante pairava pesado no ar. Michael sentou-se numa cadeira de plástico dura, a menina ao seu lado, ainda a segurar a sua mão. Ela tinha lhe dito o seu nome, Emily. A sua irmãzinha chamava-se Sophie. Os médicos tinham confirmado que o estado de Sophie era crítico, desnutrição grave e uma pneumonia avançada. Havia uma chance, mas era uma corrida contra o tempo. Enquanto eles esperavam, uma assistente social aproximou-se, com uma prancheta na mão. O seu crachá dizia Karen Weiss. É parente da criança? Ela perguntou, num tom que flutuava entre a compaixão e a burocracia. Não, respondeu Michael de forma brusca. Mas eu trouxe-a aqui. O olhar de Karen tornou-se mais aguçado, os seus olhos a estreitarem-se ligeiramente. Então, precisamos dos seus dados. Estas crianças não podem simplesmente ir com um estranho. O Serviço de Proteção à Criança será notificado. As palavras atingiram Michael como uma lufada de vento fria. Pela primeira vez, ele percebeu que podia perder Emily, que o sistema podia tirá-la dele. Ele sentiu a mão dela a apertar mais forte, como se ela estivesse a pensar o mesmo. Nesse momento, ele sabia que ia lutar, não apenas por Sophie, mas também por Emily. Ele não podia deixá-la sozinha, não depois de tudo o que ele tinha visto.
Enquanto os minutos passavam na sala de espera, Michael começou a fazer perguntas. Onde estão os teus pais, Emily? A sua resposta foi mal audível, um sussurro que era pesado de perda. Nós não temos mais ninguém, apenas a avó, mas ela morreu. Michael assentiu lentamente. O seu olhar caiu para o saco de plástico amassado que Emily ainda segurava. Lá dentro estava tudo o que ela possuía: uma foto amassada de uma mulher idosa, uma pulseira gasta, um pedaço de esperança que ela não soltava. A noite chegou e as luzes do hospital projetavam sombras frias nas paredes. Michael sabia que isto era apenas o começo. Os próximos dias seriam difíceis. O serviço de proteção à criança, as perguntas, as dúvidas sobre as suas intenções. Mas, quando ele olhou para Emily, que se aninhou exausta contra o seu ombro, ele sabia que não podia voltar atrás. Isto não era um negócio, nem um contrato, mas algo maior. Algo que o forçaria a enfrentar o seu passado, os seus medos e o vazio no seu coração. E enquanto ele estava sentado lá, com a pequena mão de Emily na sua, ele sentiu pela primeira vez em anos que estava vivo. Os sons do hospital, o som dos monitores, o murmurar suave das enfermeiras, tornaram-se um ruído de fundo, enquanto Michael se perguntava como as coisas iriam continuar. Ele não sabia o que o futuro trazia, mas uma coisa era clara. Este encontro tinha-o mudado, e ele não ia desistir. Não importava o que viesse. As luzes de neon do Northwestern Memorial Hospital cintilavam suavemente, projetando sombras frias nas paredes brancas estéreis da sala de espera. Michael Harrington estava sentado numa cadeira de plástico dura, as mãos cruzadas, os dedos entrelaçados, como se pudessem dominar a agitação dentro dele. Ao lado dele estava Emily, a sua pequena mão firmemente na sua, o seu saco de plástico amassado no colo. O seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos, mas ela mantinha-se de pé, como se estivesse a carregar um fardo invisível que não podia largar. O relógio na parede ticava incansavelmente, cada segundo uma contagem regressiva silenciosa, enquanto eles esperavam por notícias sobre Sophie. Os médicos tinham dito que as próximas horas seriam cruciais. O estado de Sophie estava mais estável, mas ainda crítico. A pneumonia tinha enfraquecido o seu pequeno corpo, e a desnutrição tornava qualquer tratamento complicado. Michael sentiu a responsabilidade a pesar nos seus ombros, mais pesada do que qualquer negócio que ele já tinha negociado. Ele estava acostumado a resolver problemas com números e estratégias. Mas aqui não havia fórmulas, apenas duas crianças que precisavam dele, e um passado que não o largava. O silêncio estéril da sala de espera foi subitamente interrompido pelo som de passos. Karen Weiss, a assistente social, voltou, desta vez com uma expressão mais séria. Os seus olhos avaliavam Michael, como se ela estivesse a tentar ver através das suas intenções. Sr. Harrington, ela começou, a sua voz calma, mas firme. O Serviço de Proteção à Criança começou a investigar o caso. Precisamos de saber mais sobre a origem das crianças. Emily disse que não tem mais família, mas precisamos de provas, e precisamos de esclarecer por que se está a envolver tanto. Michael sentiu os seus músculos a ficarem tensos. Eu encontrei-as num beco, meio mortas à fome, com uma criança que quase morreu. O que eu deveria ter feito? Continuar a andar? A sua voz era mais afiada do que ele tinha pretendido, mas as palavras vinham de um lugar profundo dentro dele, onde as memórias de Anna, a sua falecida esposa, ainda ardiam. Karen levantou uma sobrancelha. O seu tom manteve-se factual. Isso é admirável, mas a lei exige clareza. Sem documentos ou parentes, as crianças podem ficar sob a custódia do Estado. Emily encolheu-se ao lado dele, os seus dedos a agarrarem-se mais forte à sua mão.
Michael sentiu o seu olhar sem ter de o retribuir. Uma súplica silenciosa para não ser abandonada. Ele respirou fundo, tentando suprimir a raiva que subia. "O que precisa de mim?" ele perguntou, a sua voz controlada, mas com um tom de determinação. Karen entregou-lhe um formulário, as páginas a sussurrarem suavemente no ar quieto. "Preencha isto. Dados pessoais, histórico, motivação. A autoridade irá verificar a sua elegibilidade." Michael pegou no papel, mas os seus olhos permaneceram fixos em Emily. Ela estava a olhar para o chão, os seus ombros a tremerem ligeiramente, como se o medo a estivesse a rasgar por dentro. Ele colocou uma mão na sua cabeça, um gesto que era mais para confortar a si mesmo do que a ela. "Eu farei o que for preciso", disse ele, mais para Emily do que para Karen. Mas a assistente social ainda não tinha terminado. "Há mais uma coisa", ela acrescentou. A sua voz tornou-se mais baixa, como se quisesse suavizar as palavras. "As nossas investigações iniciais mostraram que Emily e Sophie vêm de uma situação familiar difícil. Há relatos de abuso por parte de um parente. Um tio que tinha a custódia antes de desaparecer. Isso vai complicar as coisas." Michael sentiu o seu estômago a encolher. Abuso. A palavra ecoou na sua cabeça, evocando imagens dos arranhões de Emily, do corpo frágil de Sophie e dos olhos vazios da irmã mais velha. Ele queria fazer perguntas, queria gritar, mas Karen levantou a mão. "Nós vamos investigar mais. Até lá, as crianças ficam aqui." As horas passaram, e Michael ficou ao lado de Emily. Eles falaram pouco, mas a sua presença era suficiente para tornar o silêncio mais suportável. Emily contou em frases curtas e hesitantes sobre a sua avó, que as tinha criado até morrer de uma doença há 1 ano. Depois disso, elas acabaram por ficar com o seu tio, um homem que as batia quando bebia e muitas vezes as deixava sem comida. "Eu sempre protegia Sophie", ela sussurrou. A sua voz quebrou enquanto ela se lembrava das noites em que ela se escondia debaixo de um cobertor com a sua irmãzinha. "Eu a tirei de casa às escondidas quando ele estava a dormir. Nós fugimos porque eu não queria que ele a magoasse." Michael ouviu, cada palavra a cortar mais fundo no seu coração. Ele pensou em Anna, na sua gentileza, na sua capacidade de ver as pessoas, de as ver de verdade. O que ela teria feito neste momento? Ele sabia. Ela teria lutado, assim como ele tinha de lutar agora. Ele acariciou o cabelo de Emily suavemente. A sua mão tremia ligeiramente. "Tu és incrivelmente forte", ele disse baixinho. "Tu a salvaste." Emily olhou para ele. Os seus olhos brilhavam, mas ela não disse nada, como se tivesse esquecido como se sente a esperança. No final da tarde, quando o sol se punha pelas altas janelas do hospital e pintava faixas douradas no chão, um visitante inesperado chegou. Michael olhou para cima e viu uma figura familiar, mas que se tinha tornado estranha, na porta. Era o seu filho, David, de 25 anos, que ele não via há 2 anos. O último encontro deles tinha sido uma discussão. David tinha acusado Michael de colocar o seu trabalho acima da família, especialmente depois da morte de Anna. "Tu nunca estiveste lá." David tinha gritado antes de bater a porta e se mudar para Nova York para construir a sua própria vida. Michael tinha suprimido a ferida, como tantas outras coisas, mas agora David estava na frente dele, o seu cabelo castanho despenteado, os seus olhos cheios de desconfiança, mas também de algo mais, talvez preocupação. "Pai", ele disse de forma brusca, a sua voz áspera. "Eu ouvi o que aconteceu. Uma enfermeira ligou-me. Ela me conhece da escola." Michael ficou paralisado. A sua garganta estava seca. "O que fazes aqui?" ele perguntou, a sua voz mais áspera do que ele tinha pretendido. David encolheu os ombros, as suas mãos nos bolsos das suas calças de ganga. "Eu queria ver se estavas mesmo aqui."
A história soa louca. Tu, o grande empresário, a salvar crianças de rua? O seu tom era zombeteiro, mas os seus olhos moveram-se para Emily, e por um momento o seu olhar suavizou-se, como se ele reconhecesse algo nela. Michael queria responder, queria preencher a lacuna entre eles, mas Emily falou primeiro. Ele salvou a minha irmã, ela disse baixinho, mas com uma determinação que fez David parar. Ele olhou para ela, depois de novo para o seu pai, como se o estivesse a reavaliar. Ok, ele disse finalmente, a sua voz mais baixa. O que precisas? Michael ficou surpreso, os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. Tu queres ajudar? David assentiu lentamente, como se ele próprio não tivesse certeza de por que estava ali. Eu estou aqui, não estou? Mas eu aviso-te, pai, se isto for apenas uma das tuas campanhas de relações públicas, eu vou-me embora. Michael sentiu uma pontada, mas engoliu a amargura. Não é uma campanha de relações públicas, é sobre as crianças. David sentou-se na cadeira à frente, sem dizer mais uma palavra, e pela primeira vez em anos, Michael sentiu que eles estavam do mesmo lado, mesmo que fosse apenas por um momento. Era um cessar-fogo frágil, mas era um começo. Os dias seguintes foram um turbilhão de visitas ao hospital, formulários e conversas tensas com o Serviço de Proteção à Criança. Michael reduziu as suas horas de trabalho, delegou reuniões aos seus assistentes, algo que ele nunca teria feito antes. A sua vila nos arredores de Chicago, antes um lugar de silêncio e vazio, tornou-se um quartel-general improvisado. Ele trazia comida para Emily, sanduíches, frutas, sopa quente, livros com imagens coloridas e até um pequeno coelho de peluche, que ela aceitou com hesitação, como se tivesse medo de que algo bonito pudesse desaparecer. Mas as sombras do passado não podiam ser dissipadas tão facilmente. Uma noite, quando Michael estava prestes a sair do hospital, Karen veio com novas informações. Nós encontramos o tio, ela disse. A sua voz era calma, mas pesada. Ele exigiu a custódia. Há uma audiência na próxima semana. Michael sentiu o sangue a gelar nas suas veias. Este homem abusou delas, ele disse. A sua voz tremia de raiva. Ele as deixou passar fome. Karen assentiu, mas o seu olhar manteve-se sóbrio. Isso tem de ser provado em tribunal. Até lá, não podemos fazer nada. A notícia atingiu Michael como um golpe. Ele pensou em Emily, que se recusava a sair do seu lado, e em Sophie, que estava a fazer progressos lentos, mas ainda estava ligada a tubos. Ele não podia deixar que elas voltassem para este homem. Naquela noite, de volta à sua vila, Michael olhou para uma foto de Anna que estava na prateleira da lareira. Os seus olhos, quentes e cheios de vida, pareciam estar a olhar para ele, como se quisessem encorajá-lo. O que devo fazer? Ele sussurrou, como se ela pudesse responder. O silêncio era ensurdecedor. Mas na sua cabeça, uma decisão formou-se. Ele ia lutar, não apenas pelas crianças, mas também por si mesmo, pela família que ele tinha perdido e que ele talvez pudesse encontrar novamente. Na manhã seguinte, Michael estava sentado com David num café em frente ao hospital. David tinha começado a vir regularmente, trazia livros de colorir para Emily e falava com ela sobre super-heróis que ela conhecia de velhas histórias em quadrinhos. Ela gosta de ti, disse Michael com cautela, uma tentativa de preencher a lacuna. David encolheu os ombros, mas um pequeno sorriso brincou nos seus lábios. Ela é forte, ele disse. Mas, pai, o que estás a fazer? Queres mesmo adotá-las? Michael tomou um gole de café. As suas mãos tremiam ligeiramente. Eu não sei, mas eu sei que não posso abandoná-las. David olhou para ele por um longo tempo. Depois assentiu. Ok, eu ajudo-te, mas tu tens de ser honesto. Comigo, contigo mesmo. Michael sentiu algo a soltar-se dentro dele. Um nó que tinha estado apertado por anos.
Pela primeira vez desde a morte de Anna, ele sentiu que não estava sozinho. A audiência aproximava-se e a tensão aumentava. Michael contratou um advogado, um velho amigo chamado Robert Klein, que era especializado em direito da família. Mas as provas contra o tio eram escassas. Não havia relatórios oficiais, apenas o testemunho de Emily, que podia ser questionado em tribunal. Michael passou noites a recolher documentos, a contactar testemunhas, tudo para garantir que as crianças não seriam devolvidas. Uma noite, quando ele visitou Emily, ela tirou uma foto amassada do seu saco de plástico. Mostrava uma mulher mais velha com um sorriso caloroso, a sua avó. Ela sempre disse que alguém viria para nos ajudar, Emily sussurrou. Os seus olhos brilhavam com lágrimas. Michael segurou a foto como se fosse um tesouro. Os seus dedos tremiam ligeiramente. Ela tinha razão. Ele disse baixinho. Eu estou aqui. Os dias antes da audiência foram um ato de equilíbrio entre a esperança e o medo. Michael sentiu o passado a alcançá-lo. A culpa de não ter salvo Anna. A lacuna com David. O vazio da sua vida. Mas cada vez que ele olhava para Emily, que se agarrava a ele, ou para Sophie, que estava a sorrir novamente lentamente, ele sabia que não podia desistir. David começou a passar mais tempo no hospital, trazia jogos para Emily e falava com os médicos sobre o progresso de Sophie. Era como se a família que Michael tinha perdido estivesse a reformar-se lentamente, peça por peça. Mas a ameaça da audiência pairava sobre tudo como uma sombra. O pensamento de que um homem que tinha maltratado estas crianças podia exigi-las de volta era insuportável. Michael sabia que tinha de dar tudo para impedir isso. Para Emily, para Sophie e para a esperança que estava a germinar dentro dele de que a vida podia ter um significado novamente. Ele sentou-se no seu escritório, rodeado de papéis, e repassou a estratégia com Robert. Precisamos de mais do que as palavras de Emily, disse Robert. Um vizinho, um professor, alguém que possa confirmar o abuso. Michael assentiu, mas a preocupação roía-o. Ele sabia que a verdade era muitas vezes mais difícil de provar do que a mentira e que o tempo estava contra eles. O ar na sala do tribunal era pesado, impregnado de um cheiro fraco a papel velho e madeira encerada, que se misturava com a frieza do ar-condicionado. Michael Harrington estava de pé na frente da mesa comprida. As suas mãos tremiam ligeiramente, embora ele as mantivesse escondidas nos bolsos do seu fato escuro. Ao seu lado estava Emily, a sua pequena mão firmemente na sua, os seus olhos castanhos fixos no chão, como se ela não pudesse suportar os olhares dos presentes. O juiz, um homem idoso com cabelo grisalho e um rosto que não revelava emoções, estava sentado num plano mais alto atrás da sua mesa, os arquivos empilhados ordenadamente à sua frente. De um lado da sala estava a advogada do Serviço de Proteção à Criança, a sua postura rígida e profissional. Do outro, Karen Wise, a assistente social, cuja expressão neutra fazia Michael desconfiar. A audiência era o clímax de uma luta que tinha levado Michael aos seus limites nas últimas semanas. Não era apenas sobre a custódia de Emily e Sophie, mas sobre algo maior. Sobre a questão de se um homem como ele, que tinha escondido a sua vida por trás de números e contratos, podia encontrar a força para construir uma nova família e enfrentar o seu passado. A sala estava silenciosa, apenas o sussurro suave de papéis e o zumbido do ar-condicionado quebravam o silêncio. O juiz começou, a sua voz calma, mas autoritária. Sr. Harrington, estamos aqui para decidir sobre o futuro das menores Emily e Sophie. Ele folheou os arquivos, os seus olhos a percorrerem as páginas com precisão metódica. O Serviço de Proteção à Criança levantou preocupações sobre a sua elegibilidade. E há um pedido do tio biológico que reivindica a custódia. Michael sentiu o seu estômago a encolher. O tio,
Um homem cujo nome sozinho fazia o rosto de Emily empalidecer tinha pairado sobre eles como uma sombra nos últimos dias. As provas contra ele eram escassas, principalmente o testemunho de Emily sobre o abuso, mas Michael e o seu advogado Robert tinham trabalhado incansavelmente para encontrar testemunhas. Um vizinho tinha finalmente confirmado que tinha ouvido gritos vindos da casa, e uma velha professora de Emily tinha relatado negligência de dias em que Emily vinha para a escola sem comida e Sophie estava embrulhada em trapos. Mas ainda era incerto se isso seria suficiente para refutar a reivindicação do tio. A advogada do Serviço de Proteção à Criança levantou-se. A sua voz era afiada e precisa, como se ela estivesse a pesar cada palavra. Meritíssimo! O Sr. Harrington é um empresário de sucesso, mas isso não o qualifica automaticamente para a responsabilidade sobre 2 crianças traumatizadas. Há famílias que estão na lista de adoção há anos, com históricos verificados e circunstâncias estáveis. Nós não podemos permitir que as emoções superem os requisitos legais. Michael sentiu a raiva a subir dentro dele, quente e imparável, mas ele cerrou os dentes. A sua mão fechou-se mais forte à volta da de Emily, e ele sentiu os seus pequenos dedos a tremerem. O juiz virou-se para Emily. A sua voz tornou-se mais suave, mas ainda distante. Jovem, podes dizer-me o teu nome? Emily levantou a cabeça. A sua voz era suave, mas clara, como um raio de luz na escuridão. Eu sou a Emily. O juiz assentiu. E o que queres, Emily? O que queres que aconteça agora? A pergunta pairou pesadamente no ar, e todos os olhos se voltaram para a menina que parecia tão frágil e ainda assim irradiava uma força que encheu a sala. Emily respirou fundo. Os seus olhos moveram-se do juiz para Michael. Eu quero ficar com ele, ela disse. A sua voz tremia, mas ela não quebrou. Ele salvou a minha irmã. Ele não me deixou sozinha. Ele é o único que nos viu. Um murmúrio passou pela sala, e Michael sentiu o seu coração a bater mais rápido, como se estivesse a bater de verdade pela primeira vez em anos. Karen Wise limpou a garganta. A sua voz era sóbria, quase fria. Meritíssimo, com todo o respeito, não podemos basear uma decisão legal nas declarações emocionais de uma criança traumatizada. Michael não se conseguiu conter mais. Ele levantou-se bruscamente. A sua cadeira raspou ruidosamente no chão. O som ecoou como um trovão. Traumatizada. A sua voz era alta, perfurando o silêncio com uma força que ele próprio não esperava. Esta menina é mais forte do que a maioria dos adultos que eu conheço. Ela protegeu a sua irmã na rua, passou fome para que a Sophie pudesse comer. Ela sobreviveu a noites em becos frios, com nada além de um saco de plástico e uma centelha de esperança. E agora ela está aqui, a pedir apenas para não ser deixada sozinha novamente. Eu perdi a minha mulher, meritíssimo. Eu tentei fugir da dor por 3 anos, por trás de relatórios e reuniões. Eu pensei que podia preencher o vazio enterrando-me no trabalho. Mas quando eu encontrei a Emily e a Sophie naquele beco, eu entendi que eu não podia mais fugir. Eu decidi lutar por elas. E eu vou lutar até o fim. A sala ficou em silêncio. O eco das suas palavras pairou no ar. Emily chorou baixinho. A sua mão tremia na dele, mas ela o segurava com força, como se ele fosse a sua âncora. O juiz recostou-se, os seus olhos a examinarem Michael por cima da sua lente. Então ele falou, lenta e ponderadamente. O tribunal reconhece a coesão emocional que se formou. Perante as provas, o testemunho da menor e o cuidado imediato, eu concedo a custódia provisória ao Sr. Michael Harrington. Um suspiro suave escapou de Emily, e ela caiu nos braços de Michael, as suas lágrimas a molharem a sua camisa. Michael fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes a escorrerem pelas suas próprias bochechas. Não foi uma vitória final. Ainda haveria mais audiências,
relatórios, verificações, mas foi um começo. Um passo para um futuro que ele nunca poderia ter imaginado. David, que tinha estado sentado no fundo da sala, levantou-se e aproximou-se deles lentamente. O seu rosto estava sério, mas os seus olhos brilhavam quando ele olhou para Michael. "Conseguiste, pai", ele disse baixinho. A sua voz era suave, quase frágil. Michael assentiu, incapaz de encontrar palavras. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma conexão com o seu filho, uma ponte que ambos estavam a atravessar lentamente novamente. David colocou uma mão no ombro de Emily, e ela sorriu para ele. Um sorriso tímido, mas genuíno, que iluminou a sala. As semanas após a audiência foram como um novo capítulo, um novo começo que mudou a vida de Michael da noite para o dia. Ele levou Emily e Sophie, que estava a recuperar lentamente, para a sua vila nos arredores de Chicago. Os grandes e vazios quartos, que antes pareciam tão frios e estéreis, encheram-se de vida. A risada de Emily ecoou pelo corredor enquanto ela brincava com uma bola que David lhe tinha dado. Sophie, agora mais forte, andava a passos lentos pelo jardim, a perseguir borboletas e a cair na relva com um sorriso radiante. Michael muitas vezes ficava na varanda, com uma chávena de café na mão que já tinha arrefecido, e observava-as. A sua vida tinha mudado. Os relatórios empilhavam-se na sua secretária. Os e-mails ficavam sem resposta, mas eles podiam esperar. Ele tinha encontrado algo que era mais importante. Um motivo para se levantar de manhã que não tinha nada a ver com números ou contratos. A vila, antes um mausoléu da sua solidão, era agora um lar, cheio de risadas de crianças, brinquedos no chão e desenhos coloridos colados no frigorífico. David tornou-se uma parte fixa da vida deles. Ele mudou-se de volta para Chicago, arranjou um emprego numa pequena empresa e passava as suas noites com Emily e Sophie. Uma noite, enquanto eles estavam sentados juntos na sala, Emily tirou um novo desenho do seu saco. 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma menina com tranças e uma menina mais pequena. Ao lado, um jovem com cabelo despenteado. "Somos nós", ela disse timidamente. A sua voz era suave, mas cheia de orgulho. "Tu, eu, a Sophie e o David." Michael pegou no desenho, os seus dedos a percorrerem as linhas trêmulas com cuidado, como se fosse um documento precioso. "Está perfeito", ele disse, e a sua voz quebrou. David sorriu, um sorriso raro e genuíno que fechou ainda mais a lacuna entre eles. "Tu não és assim tão mal, pai", ele disse, e pela primeira vez desde a morte de Anna, Michael sentiu que as feridas entre eles estavam a curar, lentamente, mas de forma constante. Mas não foi apenas a família que mudou. Michael começou a envolver-se, muito além das paredes da sua casa. Ele fundou uma instituição de caridade em nome de Anna, que ajudava crianças sem abrigo em Chicago. Um programa que financiava abrigos, educação e cuidados médicos. Ele falava em eventos, contava a história de Emily e Sophie, sem usar os seus nomes, e encorajava outros a envolverem-se. Um único momento de atenção pode mudar uma vida. Ele dizia muitas vezes, a sua voz cheia de convicção. Não é preciso muito. Apenas a vontade de olhar, de agir, de não se afastar. Ele sabia que a sociedade muitas vezes queria desviar o olhar. Que crianças como Emily e Sophie permaneciam invisíveis, perdidas nas sombras da cidade. Mas ele estava determinado a mudar isso. David apoiou-o, ajudava a organizar angariações de fundos e falava com jovens que tinham tido destinos semelhantes. Juntos, eles tornaram-se uma força que fortaleceu não apenas a sua própria família, mas também a comunidade. Michael aprendeu que a responsabilidade não está apenas na família, mas também na sociedade, no dever de proteger os mais fracos e dar-lhes uma voz. Uma noite, quando Emily bateu timidamente na porta do quarto de Michael, ela sentou-se na beira da cama,
com um cobertor enrolado nos seus ombros. "Posso fazer uma pergunta?" Ela sussurrou. A sua voz era tão suave que quase desapareceu na escuridão. "Claro", Michael respondeu. O seu coração batia mais rápido quando ele viu os seus olhos sérios. Vais cansar-te de nós um dia?" A pergunta atingiu-o como uma flecha, e por um momento ele viu Anna à sua frente, os seus olhos suaves que sempre o tinham encorajado a continuar. Ele ajoelhou-se na frente de Emily, pegou nas suas pequenas mãos e olhou-a profundamente nos olhos. "Nunca, Emily. Vocês são a razão pela qual esta casa está viva novamente. Vocês são a minha família, e a família a gente não abandona." Emily sorriu, um sorriso tímido, mas radiante, e pela primeira vez Michael viu esperança nos seus olhos, genuína e inquebrável. Ele a abraçou, sentiu o seu pequeno coração a bater contra o seu peito e soube que ele finalmente estava em casa novamente. Esta história ensina-nos algo que todos nós sentimos em algum momento, no fundo do nosso ser. Não é preciso sangue para ser uma família. Um único ato de humanidade, um momento em que se para em vez de se afastar, pode mudar tudo. Michael aprendeu que não se pode apagar a dor do passado, as memórias de Anna, a lacuna com David, os anos de vazio. Mas pode-se transformá-la em algo novo, em amor, em responsabilidade, em um novo começo. Emily e Sophie mostraram-lhe que a força não está no sucesso ou na riqueza, mas na capacidade de estar lá para os outros, mesmo quando é difícil. E esta lição é também para nós. Todos nós temos momentos em que somos como Michael, presos nas nossas rotinas, nos nossos medos, nas nossas perdas. Mas nós também temos a chance de agir como ele, de olhar, de ajudar, de construir uma conexão. Crianças como Emily e Sophie existem em todos os lugares, invisíveis nas ruas, à espera de alguém que as veja. Esta história é um alerta, um apelo para se envolver, seja através de trabalho voluntário, doações ou da denúncia de abuso. Ela nos lembra que temos o poder de mudar vidas se decidirmos não desviar o olhar, porque no final, trata-se de não desistir, das pessoas que precisam de nós e de nós mesmos. O amor não cura todas as cicatrizes, mas ele escreve novas histórias que nos lembram que nunca estamos sozinhos.